Momento da Palavra. Graças a Deus, amados ouvintes, você que está acompanhando a nossa programação, que Deus abençoe a sua vida. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, por estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Acabamos de ouvir aqui alguns hinos, eu acho que 6 hinos, né? Acabamos de ouvir o hino 65 da nossa harpa cristã, anteriormente Marco Aurélio, o carpinteiro pregador. Ouvimos inicialmente Mara Lima, Semente do Sangue, na sequência Valor de uma Alma, também com Mara Lima. E ouvimos, sinceramente, Rose Nascimento e a última hora, o pastor Eliezer Rosa. O tempo passa, né? Já são 15 horas e exatos 38 minutos. Temos a parte dos hinos, agradecimento pelos que estão conosco e vamos ler uns textos, né? Uns textos na Palavra de Deus. Portanto, ou porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. João, Evangelho escrito por João, o 4º livro do Novo Testamento, versículo de número 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E leia-se mundo, pessoas. Leia-se mundo, nós. Programa do Departamento de Missões. Eu estava lembrando-me e fui olhar o sinônimo dessa palavra, missões, mais precisamente, missionário. Fui buscar o que quer dizer a palavra, ou que sinônimo a que se equipara, né? Um missionário. O que é um missionário? Missionário é o mesmo que. E aí no dicionário consultado, encontramos que missionário é igual a apóstolo. Também evangelizador. Logo, um missionário é um apóstolo, um evangelizador. Isso no primeiro significado de 3 que o dicionário me deu. Disponível na internet, denominado de sinônimo, né? Segundo sinônimo que encontramos é divulgador. Divulgador. Aquele que divulga, né? E o terceiro é pregador propagandista. Propagandista, o que faz propagandas. O rádio é um exemplo de propagandista, né? Pronto, está acontecendo aqui uma divulgação nesse momento. Quer dizer, toda a programação da rádio é uma divulgação. Seja ela musical, seja ela comercial, essa reflexão que nós estamos fazendo é propaganda, divulgação. E no caso agora, por que não dizer, uma evangelização. Tá certo? E por que nós fomos atrás disso, né? O programa tem esse cunho da responsabilidade do Departamento de Missões. Então achamos por bem estar trazendo a reflexão nesse sentido,
Seriam tantos temas que poderiam ser abordados, mas não vamos sair do foco. Então, o que nós lemos? Porquanto Deus enviou, olha aí, não é? Sim, aí depois nós fomos consultar, dentre os sinônimos nos apresentados, como, por exemplo, apóstolo, né? O apóstolo. O evangelizador é aquele que evangeliza, logo, quem anuncia, quem sai levando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelizador ou um evangelista. Né? E aí eu fui buscar o que significa, qual o sinônimo de apóstolo. Aí o primeiro que encontramos foi enviado. Enviado. E aí é maravilhoso, aí por isso lemos João, capítulo, no Evangelho escrito por João, João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho. Percebe? Quão maravilhosa é a Escritura. Verdade é que cada letra, né, assim, melhor dizendo, cada palavra da Escritura não é vã. Ela tem um sinônimo, ela tem uma razão de estar ali. Então, quando nós estamos lendo no Evangelho escrito por João, capítulo 1, verso 17, porque Deus enviou. Jesus é um missionário, ou é o missionário por excelência. Jesus é o apóstolo e a Escritura revela isso, diz no livro de Hebreus. É o apóstolo, é o sumo sacerdote, é o enviado de Deus. O missionário, ele também tem uma missão, né? Ele tem um trabalho a fazer. Né? E, como por exemplo, podemos colocar aqui como uma missão de soldados, por exemplo, uma missão de um certo comando. Né? Vou trazer à luz, por exemplo, quem já assistiu o filme, irmão, o filme, sim, Resgate do Soldado Ryan, eu acho que é isso, muito, que no ano de lançamento, muito divulgado, é um hino enorme, não me lembro quantas horas, parece que passam de 3 horas se for assistir na íntegra. Na TV ele passa bem resumido, Resgate do Soldado Ryan. Aquele comandante com aqueles 8 homens recebem uma missão, e qual é a missão? Salvar o último filho de uma família, que é o Ryan, né? O soldado Ryan. É uma missão. E ainda que se morra alguns diante, como na história do filme, morrem alguns, né? Eles morrem. Parece que a maioria, não estou bem lembrado agora, eu sei que morrem, mas o soldado é salvo. O soldado é salvo. E aí, voltando para Cristo Jesus, como a Escritura diz, Deus enviou seu Filho ao mundo. E qual a missão de Jesus? Princípio, a primária. Qual a missão de Jesus primordial? Qual a principal missão? Está escrito. Primeiro aqui em João diz, não para condenar. Então, a missão de Jesus não é condenar. O irmão Marival, ele faz questão nas suas falas de dizer, Deus não quer condenar ninguém, verdade, irmão, está escrito, está aqui. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse, ou não para que julgasse, na versão RC. Eu estou lendo uma versão atualizada, diz, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Lembra o exemplo que eu trouxe aqui do soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan? Os soldados morreram na grande maioria, mas o soldado Ryan, eu falo português com dificuldade, imagina em inglês, né? Então, aquele soldado é salvo. Aquele soldado é salvo. É interessante que em uma das falas do filme é bem forte assim, porque diz, é a vida de 8, né, colocada em jogo, digamos assim, está se colocando em jogo a vida de 8 pela vida de 1. Mas o capitão disse, mas essa é a nossa missão.
Aleluia. Porque é uma pergunta de um dos soldados ao seu capitão. Mas é a vida de 8 para resgatar um. Essa é a missão. Agora, o lindo, amados, nessa reflexão é que é a vida de um pelo resgate do mundo. Está entendendo? Aleluia. A pergunta da história do filme era a vida de 8 pelo resgate de um. Arriscando-se. E o enviado de Deus, o missionário de Deus, o apóstolo de Deus, o evangelista de Deus, Jesus Cristo, deu a vida dele único em resgate de todos, do mundo. Eu e você. Inclusive eu e você. Você que está me ouvindo. Jesus deu a vida dele por você. Crês nisto. Aleluia. Meus queridos, e apóstolo, ele é enviado. Jesus foi enviado. Logo, Jesus é apóstolo. E, como eu já disse, a carta aos Hebreus diz isso diretamente. O apóstolo, ele obviamente é o evangelista, ele é o evangelizador, ele é o propagador. É verdade que os 12 apóstolos têm um significado de suma importância. Eles foram testemunhas oculares, eles andaram com Jesus todo o tempo. É isso que diferencia-o. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas ele nem por não ter andado com Jesus deixou de ser apóstolo. E a partir do momento que se está levando a palavra, você está sendo um apóstolo. Não dos 12, de igual modo aos 12, nem de igual modo a Paulo, mas no sinônimo da palavra, missionário, o apóstolo, o pregador, o anunciador, o divulgador, o propagandista, o pregador, o evangelista. E aí, queridos, nisso, a missão principal de Jesus foi salvar. O anjo que falou com José disse e deixou isso muito nítido. Mateus 1, 21, 22. Maria, já casada com José, antes de se ajuntarem, aparece grávida. E José era um direito comum que assistia deixá-la, quis deixá-la. Enquanto ele ponderava nesse propósito de deixar, na verdade, ele, segundo a lei levítica lá, está escrito lá, a lei mosaica, mais precisamente em Levítico, se José denunciasse Maria, ela teria sido apedrejada. Porque ela estava casada com ele antes de se juntar, isso era comum lá na cultura judaica, não sei se ainda hoje é assim, porém nos tempos do referido versículo aqui de Mateus, nos tempos de Jesus assim o era. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Era assim. Mas aí a Escritura diz que José, não querendo a infamar, colocar má fama, intentou deixá-la secretamente. Enquanto ele, José, pensava nisso, o texto sagrado diz que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, que significa salvação, salvador, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará o povo dos pecados. Salvará dos pecados. É o missionário de Deus. É o apóstolo de Deus. É o propagador da palavra de Deus. É lindo, eu estava vendo essa semana passada, até com o nosso irmão Marival, como está escrito na carta aos Hebreus, né? Mais precisamente ainda no carta aos Hebreus capítulo 1, não, capítulo 2, na verdade, e glória a Deus,
É capítulo 1. Glória a Deus. É capítulo 1 de Hebreus, início, é a introdução da carta. Havendo Deus outrora, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muita maneira aos pais. Estou lendo a carta aos Hebreus, e está se referindo que Deus outrora, que Deus antigamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos israelitas, aos judeus, aos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, a geração eleita, enfim, todas essas nomenclaturas que tem o povo escolhido. Como era que Deus falava àquele povo? Havendo Deus falado. Essa é a escritura de um hebreu também. Olha como é que ele coloca, carta aos Hebreus, primeiras palavras. Havendo Deus outrora, ou havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e diz mais, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, ou a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, F maiúsculo, pelo Filho. Então Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, diz o escritor, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. Jesus é o evangelista de Deus, o pregador de Deus, o apóstolo de Deus, o missionário, aquele que teve a missão de resgatar, ainda que para isso teve que morrer. E ele o fez. E queridos, para concluir, ele diz uma palavra em João que é tremenda, no evangelho escrito por João. Está escrito que Jesus falou o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E isso pesa, porque está falando da nossa responsabilidade enquanto aqueles que decidiram crer, entregar a sua vida a Jesus. Correto? E aí Jesus disse que assim como o Pai o enviou, Ele envia os seus discípulos. Amém? É a nossa responsabilidade, é a nossa missão, continuar pregando, né? João 20, e Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E o envio de Jesus, ele chegou a morrer. E quantos? Aqueles apóstolos, 12, retirando dessa nomenclatura, ou desse número, Judas, que foi um caso específico, é uma coisa extra, né? Parece que, segundo a história, só João, o evangelista, o escritor do quarto evangelho e das 3 cartas, morreu de morte natural. Os demais morreram também em missão. E qual a missão? Falar de Jesus. Falar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta o homem e o leva para os céus. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Queridos, que Deus abençoe você em nome de Jesus. À beira da estrada estão muitos que esperam a salvação.
Louvado e engrandecido seja Deus. Chegamos ao término de mais uma edição do programa Fonte de Vida, a primeira edição da semana, amanhã departamento infantil, e segue assim a sequência de cada departamento, em o nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, quando aqui estivemos ouvindo hinos e também lendo um pouco da tua palavra, fazendo essa breve reflexão. Abençoa todo o teu povo, a qualquer que confessa o teu nome, nos ajudando na compreensão da tua palavra. Mais uma vez pedimos por todo o mundo, em meio a essa realidade que estamos vivendo. Deus bendito, nos ajuda, em nome de Jesus. Socorrer. Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor. Acabamos de apresentar o programa Fonte de Vida, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bento Fernandes. Direção-geral, Pastor Mendonça.